Bora falar um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025 da BB Seguridade. E neste ano, a BB pode ter o maior resultado da sua história. Quero mostrar um pouco das projeções e as reações do mercado no dia posterior aos resultados. Vários canais já mostraram os resultados em si, então eu quero mostrar uma perspectiva diferente para vocês e também vou mostrar um pouco da minha planilha pessoal e o que é que eu tenho feito. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então vamos começar pelos destaques. O lucro líquido da BB Seguridade foi de 2,2 bilhões, uma alta de 19,7% tri por tri. O ROI de 89,7% é realmente impressionante o que a BB Seguridade consegue fazer. E para quem não conhece, o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, porém a BB Seguridade utiliza os canais de transmissão do Banco do Brasil, então justamente por isso o patrimônio líquido da BB Seguridade não é tão alto. Vocês podem até perceber que o preço ou valor patrimonial tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade não são tão altos, justamente porque o valor patrimonial, o patrimônio líquido não são tão expressivos assim. O resultado operacional foi de 1,8 bilhões, uma alta de 11,3%, e o resultado financeiro de 500 milhões, uma alta de 68,5%. Esse foi um dos maiores motivos da alta substancial no segundo tri de 2025 da BB Seguridade, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Em prêmios ganhos retidos, 3,7 bilhões, uma alta de 9,7%. O segundo motivo pela animosidade nos lucros da BB Seguridade foi a sinistralidade, que caiu em 5,7 pontos percentuais. E para quem não sabe, a sinistralidade compara o valor pago em sinistros com os prêmios recebidos do segurado. Então suponha que a BB Seguridade cobra em média R$100 a cada segurado, ela tem que retornar para o próprio segurado em sinistros em torno de R$21,50. Então o restante acaba indo para o bolso da BB Seguridade. Reservas de previdência em 449 bi, uma alta de 9,4%, e arrecadação de capitalização em 24%. Outro braço muito lucrativo são as receitas de corretagem da BB Corretora, que foi de 1,4 bilhão, uma alta de 5,6% tri por tri. E eu achei esse slide muito interessante porque aparentemente a BB Seguridade tem investido em alguns outros produtos para poder expandir os seus lucros, em crédito protegido que rendeu 94 milhões em prêmios do consignado privado, consórcio protegido, prestamista empresas, seguro pecuário, Ourocap 30 anos. E outro ponto interessante foram os 856 milhões em prêmios emitidos via parceiros, que foi 11% do total do lucro. E para quem não conhece, a BB Seguridade detém alguns parceiros muito grandes no mercado. A Mafre, que é espanhola, a Principal, que é dos Estados Unidos, a Icatu e a Aliança da Bahia são brasileiras, a Odontoprev e também a Principal atuando no braço da BB Corretora. Falando um pouco do resultado operacional e financeiro, o lucro líquido gerencial cresceu em 20% ano contra ano e olhando na ótica semestral, o lucro cresceu em 14%. E um ponto positivo foi o resultado financeiro, que cresceu 69% ano contra ano e 55% na ótica semestral, principalmente por causa da redução de custo do passivo da Brasilprev, da alta da taxa média da Selic, da marcação a mercado positivo da carteira de negociação e também da expansão de 5,3% no saldo médio das aplicações financeiras combinadas. Hoje a participação do resultado financeiro no lucro líquido total é de 18,5%, mas a própria BB Seguridade destaca que ela é uma empresa anticíclica, porque na baixa da taxa de juros favorece o crescimento do resultado operacional e reduz o resultado financeiro. Porém, em ambientes de juros elevados, conforme estamos agora, isso desacelera o ambiente profissional e favorece o resultado financeiro. Então a empresa consegue ganhar em ambos os ambientes. E percebam esse gráfico fantástico que mostra na ótica semestral os lucros de 2024 comparando com 2025, e a BB Seguridade conseguiu crescer em praticamente todos os seus braços.
tanto na Brasilseg, BB Corretora, Brasilprev, quanto no resultado financeiro, que principalmente impulsionado pela marcação a mercado, cresceu em 277 milhões semestre a semestre. Agora eu quero falar um pouco dos braços da BB Seguridade, começando pela Brasilseg, que é a maior responsável pelos lucros. Ano contra ano, os prêmios emitidos ficaram praticamente em linha e uma queda de 3,4% na ótica semestral. Porém, nos prêmios retidos, que é o que realmente importa, olhando na ótica trimestral, um aumento de 2% e na ótica semestral praticamente em linha. E aqui está o motivo por trás, porque que o mercado está tão ligado nos resultados da BB Seguridade e está tão preocupado assim. Percebam que no total de prêmios, o setor rural é responsável por 48% do total de prêmios emitidos. E a Brasilseg é o braço de maior lucratividade da BB Seguridade. E nesse ano o setor rural tem enfrentado diversos problemas para honrar os seus pagamentos. Seguro de vida representando 22,7% e prestamista representando 20,6%. Olhando para os indicadores de desempenho, a Brasilseg tem alguns gastos para poder continuar sua operação, o pagamento de sinistros, o comissionamento e as despesas gerais. Porém, no combinado, no consolidado, percebam que houve uma melhora no desempenho, saindo de 66,3% para 65%. E nesse indicador, quanto menor, melhor. O resultado financeiro, uma alta de 45%. E para quem não sabe, a maior parte do dinheiro que é retido pela BB Seguridade são aplicados em renda fixa, então o resultado financeiro acaba impactando todos os braços da BB Seguridade. Então, ano contra ano, um aumento de 45% e na ótica semestral um aumento de 42% e no lucro líquido uma alta de 25% olhando na ótica trimestral e de 17% na ótica semestral. Falando da Brasilprev, que diminuiu em 22% olhando na ótica trimestral e uma queda de 21% olhando na ótica semestral, mas é totalmente justificável, principalmente olhando a captação líquida, que saiu de 0,3 bilhões para uma queda de 4 bilhões e principalmente o índice de resgates, que encontrava-se em 9,4%, subindo para 11,1%. Porém, percebam que as reservas aumentaram em 9%, saindo de 410 bilhões para 449 bilhões. E um outro ponto que machucou a Brasilprev foi a taxa de gestão, que caiu tanto olhando na ótica trimestral quanto na ótica semestral. Porém, falando do lucro líquido recorrente, na ótica trimestral uma alta de 20% e uma alta na ótica semestral em torno de 18%. Falando do terceiro braço da BB Seguridade, a Brasil Capitalização, que ano contra ano conseguiu aumentar a arrecadação em 24% e na ótica semestral em 11%, e as reservas praticamente ficaram em linha, um acréscimo de 1%. Falando do resultado financeiro, na ótica trimestral houve um aumento de 6%, porém na ótica semestral uma queda de 19%, principalmente causado pela margem financeira com juros, que caiu de 3,9% para 3,1%. E isso impactou diretamente o lucro líquido, que na ótica semestral caiu em 10%. Agora falando de um braço que tem dado muitas alegrias para a BB Seguridade, que é a BB Corretora, que aumentou suas receitas de corretagem tanto na ótica trimestral quanto na ótica semestral. E hoje a maior parte da receita vem do braço de seguros, seguido pelo braço de capitalização, previdência e demais. E percebam a alta margem líquida da BB Corretora. A cada R$100 que entra para a BB Corretora, 62,7 vão diretamente para o lucro líquido. Então é dinheiro na veia. E isso acaba impactando o lucro líquido, que aumentou em 11% olhando tri por tri, e 9% olhando na ótica semestral. E olhando o resultado operacional não decorrente de juros da BB Seguridade, percebam que a maior parte realmente vem da Brasilseg, é o braço de seguros da BB Corretora, foi de 1,2 bilhões, cerca de 33% da BB Corretora, 884 milhões, 15,8% da Brasilprev, com 416 milhões, e apenas 2,8% vem da Brasilcap. Então essa queda no lucro líquido da Brasilcap
não atingiu de forma substancial a BB Corretora, visto que o percentual da representatividade da Brasilcap é realmente muito baixo. E agora eu quero mostrar um pouco da reação do mercado após os resultados do segundo TRI. A entrega foi acima da expectativa do pessoal da Genial Investimentos. A Genial esperava um lucro na casa de 2,16 bilhões. O mercado na casa dos 2,14, porém a BB Seguridade entregou 2,24 bilhões, foi acima das expectativas. Porém, a revisão do guidance sinaliza desafios operacionais. Quero mostrar essa revisão nos próximos slides para vocês. E o pessoal da Genial Investimentos destaca que o desempenho foi impulsionado pelo forte resultado financeiro e pela melhora na sinistralidade, e todas as 4 verticais da companhia apresentaram crescimento sequencial de lucro, algo que não ocorria desde o terceiro TRI de 2023. O destaque foi a Brasilseg, que continua se beneficiando no cenário de juros elevados, o que favorece a receita financeira, visto que a sua carteira é majoritariamente pós-fixada. Outro destaque foi a BB Corretora, com um lucro líquido de 884 milhões, impulsionado pela expansão das receitas de corretagem e pela força do resultado financeiro. E aqui eu já quero adiantar que a BB Seguridade revisou negativamente as suas projeções para 2025, principalmente por causa das dificuldades em expandir prêmio de seguros e a captação líquida negativa na Previdência. Outro ponto importante que o mercado está de olho são que os prêmios emitidos recuaram 0,5%, pressionados principalmente pela queda de 22,9% ano contra ano no seguro agrícola. Então o mercado está realmente muito preocupado com o setor agrícola, visto que desde 2024 esse setor tem sofrido para poder honrar com seus pagamentos. E após o novo guidance proposto pela BB Seguridade, o pessoal da Genial Investimento fez um cenário projetivo com essa tabela, com o guidance de 2025. Se a BB Seguridade conseguir o piso do lucro estimado, seria em torno de 8,4 bilhões, o que daria em proventos cerca de 10,95%. Caso a BB Seguridade atinja o meio do guidance, isso daria um lucro de 8,8 bilhões, o que seriam proventos na casa dos 11,45%, e caso atinja o topo do guidance, daria em torno de 9,05 bilhões de lucro, o que seria 11,71%. Em lucros sólidos, hoje eu acredito que a BB Seguridade seria uma das maiores pagadoras de proventos da Bolsa Brasileira. E aparentemente a BB Seguridade realmente está vendo um semestre desafiador até o final de 2025. Percebam que o resultado operacional não decorrente de juros atingiu o guidance, ficou em 7,4%, o guidance seria entre 13% e 8%, porém houve uma nova projeção entre 1% e 4%, então aparentemente o segundo semestre deve ter uma queda nesse resultado operacional. Os prêmios emitidos pela Brasilseg recuaram em 3,4%, então a BB Seguridade revisou seu guidance para menos 4% a 1%, e as reservas de planos de previdência, tanto PGBL quanto VGBL da Brasilprev, ficaram em 9,8%, então a BB Seguridade revisou seu guidance entre 9% e 12%. Então, aparentemente, o segundo semestre deve ser um pouco mais desafiador para a empresa. E a BB Seguridade anunciou a data com e a data de pagamento desse provento relativo a agosto. Você tem que ter as ações em carteira em 14 de agosto e o pagamento será no dia 26 de agosto, no valor de R$ 1,94. Percebam que a BB Seguridade paga proventos na forma de dividendos, ou seja, já líquido de imposto de renda. E percebam que a BB Seguridade deve pagar ainda altos proventos, olhando dentro de 12 meses. No dia 14, agora, a BB Seguridade irá pagar R$ 1,94 por ação e caso ela pague nos 2 próximos proventos um acréscimo de 7% versus esse dividendo de agosto, R$ 2,08, tanto para fevereiro de 2026 quanto para agosto de 2026, o que daria em 12 meses cerca de 18% de proventos. Então é realmente uma máquina de gerar dividendos a BB Seguridade. Agora falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a BB Seguridade encontra-se cotada por R$ 33,88,
O lucro líquido projetado pelo mercado fica na casa dos 8,8 a 9 bilhões para 2025, porém eu sempre sou um pouco mais conservador na minha planilha. Coloquei um lucro líquido de 8,5 bilhões, o que seria um PL projetado em torno de 8 e ainda é 32% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos. Com um payout de 87%, a BB Seguridade deve pagar em 2025 cerca de 11% de proventos, e isso daria uma rentabilidade de IPCA mais 16,48. Então é realmente uma máquina a BB Seguridade, consegue ter uma rentabilidade muito alta e consegue gerar muito valor aos seus acionistas. Mas me conta aqui, pessoal, o que você achou desse resultado do segundo TRI de 2025? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.